paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei, para que não pareça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere a tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Paulo está defendendo a sua autoridade celestial. A minha autoridade vem de Deus, não é porque eu quero. O que eu passo para vocês é o que eu recebi de Deus. Então, alguns invejosos que não têm conhecimento, que não têm capacidade porque não procuram ser mais capacitados para servir ao Senhor, porque você tem que pedir capacitação para Deus, e se você não tiver condições, pedir ajuda para uma pessoa mais intelectual para te dar discernimento da palavra de Deus, para você poder fazer as mesmas coisas que Paulo fez. É isso que ele está dizendo. Vocês estão me caluniando, falam que eu não tenho autoridade, falam que eu sou soberbo. Quando eu estou no meio de vós, eu sou humilde, mas quando eu estou longe, eu mando cartas. Cartas, sim, com correção. E vocês fazem o quê? Não obedecem o que eu estou dizendo. Vocês preferem criticar, vocês preferem falar mal, vocês preferem julgar os meus procedimentos mundanos. Que procedimentos mundanos eu tenho? Eu estou num corpo carnal, mas os meus procedimentos vêm de Deus. Paulo estava se defendendo de acusações. Muita gente que sai da igreja sem motivo nenhum, aliás, o motivo é: eu quero estar no lugar do pastor, hoje, dia 8 de julho, eu fui ungido ao diaconato, amanhã, no dia 9 eu quero ser ungido ao presbitério e no dia 10 ao pastorado. Isso nunca. Aí o que, que você faz? Sai da igreja, vai para um outro lugar, e aí você fala que você está há tantos anos como diácono e você quer ser presbítero, e aí você começa a agir de falsidade, mostrar uma coisa que você não é, para induzir o pastor, a pastora, a te ungir como presbítero, como diácono e sei lá mais o que. Não é assim que funciona a coisa. Em primeiro lugar, a unção vem de Deus. Olha Davi, ele recebeu a unção de Deus. Depois ele falou: Samuel vai até a casa de Jessé, porque tenho eu lá um escolhido. Samuel sabia quem era? Não sabia, mas ele foi. Quando ele viu o primeiro, robusto, forte, bonito, é esse. Deus falou: não olhe a aparência. Eu não olho a aparência, você não olha também. Veja o coração. Esse coração não serve para mim. Então eu vou atrás de quem? Do coração de Davi, um homem segundo o meu coração.
porque ele tinha as atitudes de Deus, ele não queria que a pessoa morresse, ele teve duas oportunidades para matar Saul e não matou. Ele, as pessoas pegaram água no meio do inimigo, trouxeram para Davi. Davi pegou e falou assim: não, essa água poderia ter custado a vida dos meus soldados, não quero, jogou fora. Então não é assim. Não é desprezando as pessoas, se aproveitando da fragilidade delas. Nada a ver uma coisa com a outra. Por isso nós temos que ver o quê? Como Deus pensa, o que Deus quer para mim. Então, o que Deus quer para mim, eu também quero para o meu próximo. Não tenho que estar pulando obstáculo, não tenho que estar pulando muro, não tenho que estar quebrando nada sem a permissão de Deus. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Nos dias de hoje, o que está acontecendo? Um exemplo: o irmão Joaquim vai, limpa o terreno, constrói a igreja, prepara os obreiros, a igreja está montada bonitinha, o irmão Joaquim vai para outro lugar. Não, agora vou para outro campo, etc. Tal. A pessoa está ali, dirigindo a igreja, passa um tempo. É, alguns não conheceram o irmão Joaquim. Olha, quem construiu isso aqui fui eu, quem enfeitou isso aqui fui eu, quem organizou isso aqui fui eu. E a pessoa não fez nada. Tudo para ele. E o que, que ele fez? Nada. Para que isso? Não, não é assim. Então, se eu tenho que me vangloriar de alguma coisa, é do que Deus me deu. E não é com soberba, é no meu coração. Senhor, eu sou grato porque o Senhor me tirou das trevas para a tua maravilhosa luz. Eu peço a ti capacidade para, assim como o Senhor tem me instruído, também instruir essas pessoas. Porque amanhã eu não estarei aqui, estarão aqui eles. Então, eles têm que fazer a mesma coisa que eu. E o que, que eu faço? O que o Senhor me ensinou. Viu como a coisa funciona? O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. E o que eu tenho entregado a vocês, vocês façam. E assim vai. É um ciclo. Até o quê? Jesus voltar. Eu não posso estar me gloriando, me vangloriando, tomando honras de que não é minha. Quem fez? Foi fulano. Olha, aqui já tem um missionário, então não precisa de outro, eu vou para outro lugar. Eu não vou ficar ali tomando o lugar daquele missionário, eu não vou ficar lá tomando o lugar daquele pastor. Eu vou ficar com o pastor o quê? Aprendendo o que Deus falar. Aprenda com ele, assim como Davi aprendeu com Saul. Aprenda com Saul, porque vai chegar um tempo que eu vou tirar Saul e colocar você no lugar dele. Mas isso é Deus quem põe, é Deus quem tira. Eu não tenho que mover pauzinho, não tenho que botar minha mãozinha, tenho que fazer nada não. É Deus que vai agir, porque a casa é de Deus, as ovelhas são de Deus. Ele deu autoridade para tomarmos conta, para cuidarmos também. Capítulo 11. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado a esse, de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento,
mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Outro caso, Paulo está dizendo: olha, eu preguei Jesus, falei do reino celestial, da salvação, que nós temos hoje o Espírito Santo Consolador. E aí vem outra pessoa dizendo outras coisas diferentes e vocês acreditam nessas coisas diferentes. Então, eu quero que vocês me suportem, eu quero que vocês ouçam o que eu estou dizendo. Não sou melhor do que ninguém, mas vocês estão sendo enganados. Tomar cuidado com isso. E muitos hoje estão sendo enganados. Tomar cuidado com essas coisas, com essas falsas doutrinas. Ah, eu não suporto Paulo. Então, porque eu não suporto Paulo, eu vou dar ouvidos a mentirosos. Não é assim que funciona a coisa, não é assim que Deus quer. O pastor pode ser chato, o evangelista pode ser chato, o obreiro da casa do Senhor pode ser chato, mas não olha para a aparência dele, não. Olha para o que ele fala, olha para o que ele está ensinando. Ah, ele tem uma certa arrogância. Você tem que ver se é próprio dele. Às vezes a pessoa precisa receber novamente Jesus para mudar um pouco. Ah, a pessoa é convertida? Ah, às vezes é convencida, mas não é convertida. Esse é o problema. Então você tem que ter paciência, como Paulo disse lá atrás. Olha, suportai os seus irmãos, dê crédito ao que eles estão falando. Ficou em dúvida na palavra? Vai ler a Bíblia. Ficou em dúvida ainda? Vai consultar o pastor, uma pessoa idônea que tenha conhecimento e possa te esclarecer. Não fica fazendo essas coisas não, que é muito feio. Você ouvir a verdade porque você não gosta da pessoa, você despreza a verdade e vai para outro lugar, vai para um caminho totalmente diferente, pega um trilho errado, e aí depois, quando você se perde, é difícil voltar, viu? Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, e estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe, mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo continua no mesmo esclarecimento. Pessoas falsas, dizendo ser apóstolos e não são. Pessoas que se dizem ser de Deus e não são. Porque o diabo, ele se transforma até em anjo de luz para, se possível, enganar os próprios escolhidos. Por isso, temos que pedir a Deus o discernimento de espírito. Senhor, essa pessoa que está falando comigo, ela está ouvindo a voz do Senhor ou a voz do inimigo? Então, Deus vai dar o discernimento. No teu espírito você sabe. Certa vez, um morador de rua se aproximou de mim e falou: olha, Deus tem uma obra na sua vida. Eu comecei a rir e falei: é verdade. Eu estou falando sério. Falou bravo comigo. Eu falei: eu estou rindo, mas eu sei que é verdade. Eu estou falando. Eu falei: eu sei, eu acredito, eu estou contente pelas tuas palavras. Ele fechou a cara, fez assim e foi embora. Eu não entendi. Quem deu o recado, não sei. Não vou falar que foi, que não foi, porque eu não sei. Eu sei que o recado foi verdadeiro, ou no caso, a mensagem foi verdadeira. A confirmação, melhor ainda, foi verdadeira. Então, Paulo está dizendo: olha, as pessoas estão aí se aproveitando da situação. Eles querem moradia, eles querem alimento, eles querem roupa lavada, eles querem um monte de coisa. Só que na realidade vocês estão agradando pessoas que se dizem de Deus e não são. Acontece exatamente isso hoje.
colocamos na nossa casa, dentro de casa, pessoas que falam, eu sou de Deus, e no fundo não passa de Satanás puro. Só que Deus revela. Outra vez digo: ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Olha o grande amor de Paulo pelo Evangelho, mas aqui também nós vamos ver o preço que ele pagou pela morte de Estevão, pela perseguição aos cristãos naquela época. Açoites, varadas, perseguições de pessoas que estão dentro de casa e de pessoas que estão fora de casa. Fora açoites, 200 açoites, menos 5, 195 açoites. Não é para qualquer um. Então, Paulo tem autoridade, Paulo sabe o que está falando, Paulo sabe o que está fazendo. Paulo pode falar, eu fiz e aconteci. Outros não podem falar a mesma coisa. Ah, Deus me usa, mas não precisa estar aí, sabe? Eu sou, eu faço, eu mando, eu desmando. Gente, isso é muito feio. Isso é a coisa mais feia que você pode fazer na vida. Deus te usou, você orou, Deus atendeu a sua oração. Amém. A honra, a glória é para Ele. A gente ora, foi o que eu expliquei na igreja. Pastor, faz uma oração por mim, eu estou necessitado. Tá bom. Oramos, abençoamos. Se a pessoa tiver fé em receber, não importa se eu tenho ou não fé. O importante é a pessoa ter a fé para receber. Se ela tiver fé para receber, aí Deus opera o milagre. Ah, eu orei, Deus abençoou, não sei o quê. Nada disso. Nada disso. A pessoa teve fé para receber. Você só orou. Você não fez nada demais. Você não fez nada além do que te é pedido. Viu? Então, cuidado. Não vamos ficar aí nos vangloriando por coisas que não são nossas. Ah, Deus deu dom, Deus deu talento. Tá, use de acordo com a vontade de Deus. Faça um bom uso, um uso correto das coisas que Deus te dá. Não deixa a soberba chegar à cabeça, não, viu? Não deixa a soberba chegar no coração. É muito feio.